O terceiro episódio de Demolidor Renascido trata-se do julgamento de Hector Ayala, o Tigre Branco. De forma geral, esse episódio explora o que eu percebo como o tema central da temporada, que é se existe ou não a necessidade da existência de vigilantes. Por exemplo, o BB Report, que é esse programa jornalístico comandado pela Bibi Urich, explora nesse episódio a violência generalizada em Nova York e como os cidadãos percebem essa violência, no sentido de que, para os cidadãos, ocorre uma guerra entre o bem contra o mal contra o mal e o bem contra o bem. Além disso, o símbolo do justiceiro está espalhado pela cidade, tanto em grafites, nas tatuagens de alguns policiais e também nas roupas desses policiais. O justiceiro é, para algumas pessoas, esse símbolo de fazer a justiça ser aplicada para aqueles que a merecem. Além disso, nesse episódio ocorre mais um paralelismo entre o Rei do Crime e o Demolidor. Paralelismo esse focado nas mãos dos personagens. A mão do Wilson Fisk, por exemplo, tem cicatrizes decorrentes da vida violenta que ele teve. Ao mesmo tempo que no plano seguinte, o Matt é visto lavando as mãos. Essa comparação entre as mãos dos personagens está aí justamente para trazer, no campo do simbólico, essa discussão sobre quais papéis cada um desses personagens ocupa na narrativa e também para fazer uma referência ao passado deles. Ao passo que o Rei do Crime ainda carrega as cicatrizes dos atos que ele fez no passado, apesar de, aparentemente, ele tentar se desvencilhar desse passado, ao mesmo tempo que o Matt, a não executar sua função enquanto vigilante, está, simbolicamente, lavando as mãos de sua responsabilidade para com o povo de Nova York. Mas enfim, o assunto do julgamento do Hector Ayala serve como uma vitrine para explorar essa violência generalizada em Nova York, além da corrupção da polícia da cidade. Grande parte do esquadrão policial de Nova York aparece no tribunal como uma forma de apoio e também de intimidação. Essa narrativa da corrupção policial serve então como uma das justificativas para a existência de vigilantes nesse universo. O Tigre Branco, que é nativo do Porto Rico, diz no começo do episódio que deseja voltar para o Porto Rico para escutar o canto do coqui, que é uma espécie de sapo. Essa fala, apesar de parecer vir do nada, representa tanto o desejo do personagem de ter liberdade, ao mesmo tempo que simboliza a falta de confiança que ele tem no sistema judiciário. Em um dos trechos do BB Report, inclusive, um cidadão de Nova York, que aparentemente também tem ascendência latina, diz que dificilmente o Hector Ayala vai receber um julgamento justo. Essas falas, tanto do Hector quanto do cidadão, servem para enquadrar a perspectiva do espectador em relação ao julgamento, e mais ou menos tentam traçar de que o resultado não vai ser tão favorável assim para o Tigre Branco. Ao mesmo tempo, ocorre em um certo momento do episódio uma cena em que o tribunal é filmado de forma que esse espaço se assemelha visualmente a um espaço de uma igreja. O tribunal possui um púlpito, que é o local onde o juiz vai averiguar os fatos entregues pelas testemunhas e as avaliações dos advogados. Existem os bancos, janelas grandes que permitem a entrada de bastante luz no ambiente. Além disso, essa cena também é conjugada com uma música que se assemelha muito a uma espécie de canto religioso. Assim sendo, constrói-se o tribunal como um espaço quase que sagrado, em que essa justiça divina vai ser aplicada. Agora, sobre o processo de julgamento. O Nick Torres, que é o sujeito alvo dos policiais no episódio 2 e que consegue fugir de seu apartamento com a ajuda do Matt, está sob a vigilância da polícia. Afinal, ele é uma das testemunhas que podem desmontar o caso de Hector Ayala como alguém que propositalmente matou um policial, e assim sendo, ele está sob os cuidados do Cherry, o ex-policial que ajuda o Matt nas investigações. Os policiais Powell e o Shanahan, aqueles que intimidaram o Nick Torres no metrô, queriam impedir ou intimidar o Nick de revelar alguma informação, já que o Nick é um ex-criminoso ligado ao tráfico que servia como informante da polícia. Ainda não dá para saber, entretanto, se essa informação que queriam impedir o Nick de contar será relevante ou não nos próximos episódios. Mas enfim, continuando. Mesmo chegando no tribunal para testemunhar, o Nick Torres sente-se intimidado pelos policiais que lá estão e acaba mentindo. E sinceramente, nessa cena, a maioria dos policiais apresentava uma expressão blasé, sem muita emoção e muito pouco intimidadora. Além de que a atuação do Nick Jordan, que é o ator que interpreta o Nick Torres, não convence em tentar representar alguém intimidado. Mas enfim. Essa saída do Nick Torres e essa mentira desmonta a linha de defesa do Matt, que precisa recorrer à identidade do Hector como o Tigre Branco, em uma tentativa de construir uma persona pro Hector de alguém que faz o possível para ajudar os necessitados.
Inclusive, diferente do Matt, que recusa-se a voltar a usar uma máscara e ser um vigilante, o Hector vê a fantasia de tigre branco como uma obrigação, uma espécie de compulsão mais forte do que ele de defender a sua comunidade. Nesse sentido, ao ter sua identidade heróica revelada, o Hector deveria parar de usar sua fantasia, mas ele se recusa a fazer isso. Essa decisão de continuar sendo um vigilante, entretanto, tem repercussões dramáticas quando o Hector, ao final do episódio, é baleado por uma figura que utiliza-se do símbolo do justiceiro em seu colete à prova de balas. Como Matt vai lidar com a morte do Hector, já que o Tigre Branco morreu enquanto usava sua fantasia. Assim, ele foi morto apenas porque sua identidade civil foi revelada. A culpa de Matt Murdock servirá como uma motivação para ele voltar a ser vigilante ou não? Isso ainda vai demorar mais. É uma das questões que fica no ar. Agora, sobre o outro núcleo de destaque de Demolidor, que é o núcleo do Wilson Fisk, ocorre um conflito entre gangues na ausência de uma força reguladora maior, força essa sendo o próprio Rei do Crime. Na perspectiva da Vanessa, esse conflito entre esses diferentes grupos criminosos de Nova York estão acontecendo porque não existe alguém para mantê-los no controle. E eventualmente, quando eles terminarem os confrontos entre si, vão perceber que a verdadeira ameaça que eles devem combater é o próprio Wilson Fisk. Mas já na opinião do Wilson Fisk, essas picuinhas entre gangues são apenas questões pequenas e que não vai gerar nenhum problema maior. Acontece que a Vanessa acaba se utilizando do Buck Cashman, personagem interpretado pelo Art Frochan, que é um dos membros da comitiva política do Fisk, para tentar apaziguar os ânimos entre as gangues de Nova York. Ela envia o Buck como um intermediário, uma espécie de representante que tenta apaziguar as relações conflituosas entre essas gangues. Essa atitude da Vanessa, que é feita sem o consentimento do Wilson Fisk, faz com que a relação dos dois se estremeça ainda mais. Para o Wilson, é necessário que o caos generalizado aconteça para que, então, depois, venha uma paz duradoura. Paz duradoura essa que vai ser gerida pelo próprio Wilson Fisk. Contanto, assim como a Vanessa, nós ainda desconhecemos qual é a extensão do plano do Wilson para a cidade. Se ele deseja realmente governar como um sujeito, ou se o que ele quer mesmo é fundir as suas duas personas, a persona pública e a criminosa, em uma única figura, que seja forte o suficiente para dominar toda a cidade. Será então a perseguição do Wilson Fisk contra os vigilantes parte desse plano de caos generalizado ou apenas uma vingança pessoal contra o Demolidor? Seja lá qual for a extensão do seu plano, nesse episódio o Wilson já começa a colocá-lo em movimento. Ele se utiliza da influência e do posicionamento popular da Bibi Urich para difundir sua mensagem anti-vigilante. Mensagem essa, inclusive, que já teve efeito, já que a morte do Hector acontece justamente em paralelo ao discurso do Wilson contra vigilantes.